sou filha de imigrantes libaneses. O meu pai e a minha mãe vieram do Líbano na década de 50. Meu pai veio antes e depois a minha mãe. Eles se conheceram aqui, casaram aqui em São Paulo, tiveram 3 filhos, homens, 3 filhos meninos, e depois de alguns anos tiveram a única filha, que sou eu, a mais nova e única mulher. Então foi uma infância muito interessante, muito feliz, porque tenho pais que foram grandes exemplos para mim, especialmente o meu pai, por um aspecto da forma como ele sempre lidou com o trabalho e na relação com as pessoas. Meu pai foi um comerciante. Ele trabalhava como mascate primeiro, depois ele teve um comércio que foi um comércio de imóveis, e se estabeleceu como comerciante, e depois a minha mãe sempre o auxiliou. E eu tenho esse exemplo da minha relação com eles, dos meus pais. Ele sempre foi um trabalhador, mas também uma pessoa que se relacionava muito com as pessoas e se relacionava muito bem. Então, eu acredito que eu trago um pouco dessa forma de tratar, dessa forma de me relacionar com as pessoas. E a minha mãe, uma figura muito forte e muito guerreira, que sempre fez questão que os filhos fossem também fortes e trabalhassem e estudassem, né? Ela sempre liderou a nossa família e sempre foi uma figura muito forte como mãe, mas também como exemplo, né? E por conta dela que eu talvez tenha seguido a carreira que eu escolhi, né? Eu tinha vontade de estudar, sempre fui uma boa estudante e sempre fui bem nos estudos, gostava muito de ler, de ir na biblioteca, pegar os livros, né? A gente fazia muito isso antigamente, hoje em dia não fazemos mais, mas ia na biblioteca municipal, fazia leituras incríveis e sempre gostei muito de ler, de estudar, de tocar violão, de praticar esportes, e a minha mãe sempre incentivou tudo isso. Então, quando eu fui escolher a minha carreira, certamente ela teve uma influência e ela fez muito esforço para que todos os filhos estudassem, né? E felizmente isso aconteceu. O meu irmão mais velho é economista, o outro é advogado, e o meu irmão mais novo fez a biomedicina, mas acabou ficando mais como comerciante, né? Não seguiu a profissão de biomédico, mas tinha o gosto pelo comércio, como os meus pais. Eu cresci um pouco dentro desse ambiente e por isso acredito que eu aprendi também muito de como é a relação com as pessoas no comércio, né? E que nos ensina muito esse aprendizado, né? E por conta de tudo isso e da formação e da influência da minha mãe, eu escolhi a profissão de farmacêutica. Então eu fiz o vestibular, depois de uma visita ao Líbano, né, com ela, que foi a primeira visita da minha mãe ao Líbano depois de 27 anos que ela já estava no Brasil. Então eu tive a oportunidade de ir com ela aos 17 anos, tinha terminado o ensino médio, e quando voltamos, eu prestei o vestibular e entrei em várias universidades, várias faculdades, mas escolhi a Universidade de São Paulo, a USP, onde eu cursei ciências farmacêuticas. Nessa época, ciências farmacêuticas
tinha uma especialização no último ano que nós podíamos escolher, né, entre a bioquímica, né, então eu tenho o grau de farmacêutica bioquímica, mas havia também a opção de ser um farmacêutico da indústria, mas a minha opção foi pela bioquímica, que é uma especialidade da farmácia, dos farmacêuticos, em que nós podemos trabalhar também em laboratórios de análises clínicas. Então eu fiz essa formação que trouxe grandes possibilidades, né? Abriu um leque de opções para mim, esse curso de ciências farmacêuticas, e a minha opção foi pela formação em bioquímica, mas na verdade eu não exerci nem a profissão como farmacêutica, nem como bioquímica na análises clínicas, porque no terceiro ano da faculdade eu tive contato com uma disciplina, a farmacologia, pela qual eu me apaixonei totalmente, né? Entrei assim com toda a minha força e gostei muito da disciplina, e as professoras que estavam na disciplina naquela época, a professora Irene Rosemir Pelar, a professora Ana Maria Oliveira, elas eram apaixonantes. Então eu fui até a professora Irene, que era titular da disciplina, e pedi um estágio de iniciação científica. Naquela época, isso foi em 84, mais ou menos, naquela época não existia muito essa coisa das bolsas de iniciação científica, não existia uma iniciação científica institucional como é hoje. Mas a professora Irene me acolheu no laboratório dela e eu comecei a trabalhar fazer os experimentos, e ela trabalhava com hipertermia em coelhos, e eu aprendi a trabalhar também com os coelhos e fazer os experimentos de controle da temperatura, um controle pelo sistema nervoso central, então dos coelhos, e estudar quais eram as vias de sinalização, quais receptores estavam envolvidos na hipertermia. Então eu fiquei apaixonada por aquele mundo do laboratório, da ciência. Ela nos dava trabalhos, papers para estudar, e eu tinha um sonho de publicar papers também, e comecei realmente a sonhar com esta possibilidade de ser cientista, né? Isso me remete também à minha infância, porque quando eu era muito jovem, né, com cerca de 8, 9 anos, eu me lembro que existia um fascículo na banca de jornal, né, uma coleção de banca de jornal que se chamava Os Cientistas. E esta coleção, os primeiros fascículos da coleção, que eram comprados semanalmente, e a minha mãe comprava esses fascículos para mim, ela incentivava também essa leitura. Os primeiros fascículos permitiram a montagem de um microscópio, né? Então, com os 6 primeiros fascículos, cada fascículo vinha com uma peça, e ao final desses 6 fascículos eu montei o meu primeiro microscópio, né? Então eu já tinha esta ideia da ciência, dos cientistas, por conta destas leituras que eu fazia na infância, e quando eu cheguei no laboratório da professora Irene, eu realmente fiquei encantada e decidi que era aquilo que eu queria fazer, né? Então, quando eu terminei a faculdade, foi um período extremamente importante para mim, para minha formação, mas quando eu terminei eu já estava decidida a fazer o mestrado, né? Em farmacologia. E aí a professora Irene me disse: você agora vai para a Escola Paulista de Medicina,
porque o melhor programa de farmacologia em São Paulo, a minha família é de São Paulo, era de São Paulo, então o melhor programa de farmacologia de São Paulo e naquela ocasião podemos dizer que até um dos melhores do Brasil ou até um dos primeiros programas do Brasil, você então vai para a farmacologia da Escola Paulista de Medicina, que vai ser o melhor lugar para você, né? E aí eu segui a professora Irene e uma carta de recomendação dela para o professor Aron Jurkiewicz, que era professor titular da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Farmacologia, e junto com a professora Neide Jurkiewicz, a sua esposa, mas uma pesquisadora extremamente atuante, que também era farmacêutica, então eu segui esta recomendação da professora Irene, fui fazer uma entrevista com o professor Aron e depois fiz a prova da farmacologia e ingressei e continuei com o professor Aron e com a professora Neide como orientadores, né? A professora Neide me orientou no mestrado, o professor Aron depois no doutorado, e foi um período em que muitas coisas se abriram para mim, e foi onde eu também fiz muitas escolhas, né? Eu realmente entendi que era a ciência que eu queria fazer, era a farmacologia, eu também confirmei isso, né? Tive essa certeza durante o mestrado e depois com o doutorado. Fiz trabalhos bastante interessantes com o professor Aron e a professora Neide, tenho neles grandes exemplos para mim, porque o Aron é um cientista, eu digo era porque ele está aposentado agora, mas e afastado, né, do laboratório, mas naquela ocasião ele estava atuando fortemente na pós-graduação, ele foi coordenador da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, que era o semelhante a um pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, né? Porque nós não éramos ainda universidade. Então ele era o coordenador geral da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, ele sucedeu o professor Rato e depois o professor Ribeiro do Vale, e também o professor Ribeiro do Vale, então ele foi o terceiro coordenador geral da escola, e eu pude ter um contato grande com a pós-graduação da nossa escola que sempre foi muito forte. A escola tem um grande sistema de pós-graduação, iniciado principalmente pelo Dr. Vale e Dr. Leal Prado, lá na década de 40, quando eles tinham um pequeno laboratório do lado da farmácia do Hospital São Paulo, né, onde eles faziam os experimentos, né, já trabalhavam com fisiologia, com farmacologia, e depois, quando foi construído o predinho Leal Prado, que na época não era predinho, agora a gente vê como um predinho, mas que é um predinho que a gente chama de maneira carinhosa, né? Mas esse local, o edifício Leal Prado, ele foi construído para abrigar os departamentos de bioquímica e farmacologia, que os dois Josés, né, o José Leal Prado e o José Ribeiro do Vale, fundaram, né? Então, o Departamento de Bioquímica e Farmacologia deu origem a vários pesquisadores, e isso sempre foi muito forte, e dali nasceram outros departamentos e vários pesquisadores, inclusive o próprio Aron e a Neide também, e vários outros pesquisadores da nossa escola. Então, eles são realmente os fundadores da pesquisa na Escola Paulista de Medicina, e eu sempre me senti muito privilegiada em estar neste lugar, que era o Departamento de Farmacologia, porque depois os departamentos seguiram, né, o Departamento de Bioquímica com a sua caminhada, e o
departamento de farmacologia também como um departamento, isso aconteceu, obviamente, foi uma história natural, não foi uma separação nem uma briga, mas foi uma história natural pelo fato dos dois departamentos terem crescido bastante e termos muitos pesquisadores. Então, essa formação pelo Aron e pela Neide foi muito importante para mim. Eu realmente me senti sempre acolhida nesse departamento de farmacologia. Foi um período de grande crescimento intelectual. Eu pude trazer e buscar, né, muitos conhecimentos que eu não tinha. E depois também foi um período de grande crescimento em relação à formação também política, da política universitária, porque eu logo me envolvi com a Associação dos Pós-Graduandos, a qual eu fui presidente, né, da APG, da Escola Paulista de Medicina, antes da universidade ser criada, e depois pude prestar um concurso para docência, como docente do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, que depois se transformou em Unifesp. Então, em 94, houve a criação da Universidade Federal de São Paulo. Então, eu já estava na escola há alguns anos, pude participar como membro, inclusive, da congregação, né, que criou a Universidade Federal de São Paulo. À época, o diretor, Manuel Lopes, era diretor, ele tinha sido eleito como diretor, mas depois ele foi nomeado reitor pro tempore, porque ele foi o primeiro reitor devido a essa transformação entre a diretoria para a reitoria, e nós pudemos, então, eu pude participar fortemente de toda a organização da universidade como universidade, e foi também um grande aprendizado para mim, já como docente, tendo participação nos estatutos, nos regimentos que nós formulamos, nas discussões, nos debates sobre que universidade nós queríamos, como nós queríamos estruturar a escola já como universidade, né? E também participando dos processos de escolha de dirigentes, de diretores e também da formação da nossa universidade. Então foi um momento muito rico para nós. Eu entendo que foi de grande importância, porque a escola cresceu também, foi uma história de ousadia, mas de crescimento, né? A escola sempre foi ousada nas suas ações, né? E sempre esteve à frente do seu tempo, mesmo em outros momentos da história, anteriores a essa criação da universidade. E eu me sinto muito orgulhosa de termos criado a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Depois, alguns anos, nessa ocasião da criação um pouco depois da criação da Unifesp, eu fui fazer o meu pós-doutorado fora, estive no National Institutes of Health, que é o NIH, nos Estados Unidos, onde eu passei 2 anos e meio. Primeiro eu fiz um estágio um pouco menor na Thomas Jefferson University, a Medical School da Thomas Jefferson, onde eu pude também aprender algumas técnicas, principalmente, e depois eu fui para o NIH e no total fiquei 2 anos e meio nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu então instalei o meu laboratório de pesquisa com as técnicas que foram implantadas por mim, por nós, junto com outras pessoas também, e pude realmente estruturar um laboratório de microscopia. Olha só, o microscópio voltou à cena, né? Então, eu tinha aquela paixão pela microscopia, e nos Estados Unidos eu aprendi a fazer uma microscopia de fluorescência de alta resolução em tempo real,
O que que é isso? São células e tecidos vivos que você pode estudar sem necessidade de fixar, né? Então, você pode estudar as dinâmicas dos íons, das organelas, e isso em materiais que podem ser úteis para estudar doenças também. Então, hoje nós temos um laboratório, e continuo tendo, né? Foi criado há 20 e tantos anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos, e de lá para cá o laboratório fez muitos trabalhos e nós continuamos formando muitas pessoas também nessa área desses trabalhos que nós fazemos com esse tipo de microscopia, principalmente para estudar a morte celular, que é importante no processo de muitas doenças, né? No câncer, na doença neurodegenerativa, no envelhecimento. Então, continuamos trabalhando até os dias de hoje. O laboratório está super montado, bem montado, tenho muito orgulho disso, e muitas pessoas trabalhando, o que é fantástico, e a gente sempre tem essa dinâmica, né? Muito movimento, isso é a escola sempre foi muito viva na presença dos pesquisadores, dos pós-graduandos, da formação de muitas pessoas, né? Mas, como eu dizia, nós estávamos já com a universidade recém-formada, recém-criada. Eu fui para o meu pós-doc. Quando eu voltei do pós-doutorado, então eu pude ter a oportunidade de ser presidente da Associação dos Docentes, e acredito que foi um período bem interessante do Unifesp, porque nós éramos uma universidade nova, mas com muita tradição, então e uma universidade nas ciências da saúde, né? Então nós pudemos fortalecer esta relação dos docentes e o encontro dos docentes com a universidade, que era esta dimensão nova para nós, né? E a universidade cresceu nesse período, se colocou muito no cenário nacional como universidade já, e isso acabou trazendo para a Unifesp o outro desafio, né? Então, o desafio da expansão. E foi nesse momento que também houve um grande movimento, e a Unifesp teve uma atitude de ousadia e de força e de coragem e fez uma das maiores expansões do sistema, né, do sistema de universidades federais, que hoje é composto por 69 universidades. Na ocasião, nós tínhamos cerca de 50 universidades, na ocasião da expansão da Unifesp, que ocorreu ali pelos anos 2000, 2004, 2005. E ali nós iniciamos uma expansão que foi muito grande. Eu estava no conselho universitário, né, porque antes da criação da universidade eu participava sempre dos conselhos, como eu já mencionei, e dos estatutos que foram mudando, né, à medida que a universidade foi crescendo. E nesse momento da expansão houve grandes debates dentro da Unifesp, e nós optamos pela expansão, né? O Conselho Universitário optou pela expansão e trouxe então a possibilidade. Primeiro veio o campus Baixada Santista, depois o campus de Diadema e de Guarulhos, mais ou menos simultaneamente. Logo em seguida, o campus São José dos Campos, e depois, mais recentemente, o campus Osasco. Um pouco depois do campus Osasco, veio a proposta da Zona Leste, mas isso só aconteceu um pouco mais adiante, né? E já quando eu estava na reitoria. Mas a expansão foi extremamente importante para nós, porque nós nos tornamos realmente uma universidade. Uma universidade com visibilidade nacional e internacional, não só na área da ciência e da saúde, mas em outras áreas também, nas engenharias, nas humanidades,
nas ciências sociais aplicadas. É realmente um desafio enorme. Nós tínhamos muito receio de ter perdido qualidade, a conhecida, reconhecida qualidade e excelência da Escola Paulista de Medicina, mas não perdemos. Então, isto foi transferido para os concursos que nós fizemos, para os docentes que entraram. Nós tínhamos 500 docentes com a Escola Paulista de Medicina, passamos a ter 1.500, mais de 1.500 hoje, né? E temos um enorme contingente, um volume grande de estudantes, atualmente mais de 14.000 de graduação, e mais de 5.000, 6.000 de pós-graduação e residências. Temos que lembrar que hoje nós temos a residência médica e a residência multiprofissional. Então, foi realmente uma expansão, nós calculamos, de mais de 1.000% em menos de 10 anos, né? É um crescimento assustador, por isso que nós também tivemos que enfrentar várias situações, mas a Unifesp e a Escola Paulista de Medicina soube construir isso com excelência. E não por acaso a Unifesp é hoje a 4ª melhor universidade do Brasil, em vários rankings está sempre entre as 7 primeiras, né? Não vou nem dizer que é entre as 10, porque está sempre entre as 7 melhores universidades do nosso país. Então, realmente foi um feito extraordinário, né? Termos tido toda essa abertura, mas ao mesmo tempo termos tido a coragem e a força para produzir e para fazermos da Unifesp uma grande universidade. E a Escola Paulista de Medicina tem tudo a ver com isso, porque a escola tomou a decisão, a escola trouxe esta possibilidade de expansão, né? E nós temos que sempre agradecer, mas não agradecer mas num sentido de parceria, no sentido de colaboração e de crescimento de todos, né? Então, realmente é fantástico ter participado dessa história e, mais recentemente, não só como docente, como membro dessa comunidade incrível, mas também como reitora, né? A nossa eleição ocorreu em 2012, a primeira eleição, quando eu pude concorrer à reitoria. E na época tínhamos outros candidatos, outras candidaturas, mas a comunidade escolheu, né, na consulta a nossa chapa, que foi formada por mim e pela professora Valéria Petri, com quem eu tenho muito contato, muita proximidade e muita admiração, porque a Valéria, uma professora titular do Departamento de Dermatologia, foi uma grande pesquisadora, é uma grande pesquisadora na sua área. Ela foi a primeira a descrever o sarcoma de Kaposi, que é uma situação ocorrida e que ocorria muito com os pacientes com o HIV, e ela descreveu isso pela primeira vez no Brasil. Então, e além de reconhecer e saber atuar como médica em várias outras doenças dermatológicas que muitas vezes muitas outras pessoas, muitos outros profissionais não conseguem ter a visão ou ter a possibilidade de diagnosticar. Então, Valéria é realmente uma pessoa fantástica e que eu tenho muito, muito carinho também. Fizemos esta eleição, estivemos juntas com muitas outras pessoas que nos ajudaram de maneira excepcional. Foi um movimento incrível que se chamou Movimento Unifesp Plural e Democrática. Pela Unifesp Plural e Democrática. Então, foi realmente um momento ímpar,
né? Havia muito movimento na Escola Paulista de Medicina, nos demais campi, e pudemos atingir esta eleição com uma proposta que nós consideramos que foi inovadora, né? Trouxe mudanças para a Unifesp, para os processos democráticos, para os processos participativos. Muita gente pôde entrar mais e participar mais dos processos de decisão da nossa universidade. Nós valorizamos muito os técnicos administrativos, que durante a nossa gestão nós mudamos o estatuto para que os técnicos pudessem ser também pró-reitores, para que pudessem ter acesso a cargos de direção, e nós valorizamos muito as questões de humanização da nossa universidade, a questão da saúde do trabalhador, a criação de uma pró-reitoria de gestão com pessoas. Nós valorizamos muito o planejamento, criamos toda uma estrutura para o planejamento de infraestrutura, tendo o professor Pedro Arantes como pró-reitor, que foi excelente e criou todos eles foram excelentes, todos os pró-reitores foram maravilhosos na nossa gestão, e pudemos implantar um sistema de planejamento, principalmente não só no PDI, mas nos planos diretores para os campi, para todos os campi, inclusive o campus São Paulo, que é onde está hoje, nós chamamos campus São Paulo, onde está a Escola Paulista de Medicina. Então hoje nós temos projetos de um planejamento que nós podemos seguir pelos próximos 20 anos. Né? Então, como que nós podemos nos estruturar crescendo, mas ao mesmo tempo com planejamento. Então, isso foi incrível, esse nosso primeiro mandato, e ao final quando chegamos em 2016, eu concorri novamente, dessa vez a professora Valéria decidiu se aposentar, e concorremos novamente à reitoria, dessa vez junto com o professor Nelson Sass, também da Escola Paulista de Medicina. E aí passamos mais 4 anos estruturando, organizando, realmente trazendo processos para a Unifesp que não existiam, porque como a Unifesp cresceu muito rapidamente e trouxe essa demanda, muitas demandas ao mesmo tempo, nós certamente tivemos 8 anos de muita organização, de muitos desafios também, mas entregamos muitas estratégias, ações, pudemos entregar resultados também, né? Infelizmente, pegamos uma estrutura de orçamento que não nos favoreceu muito, principalmente nos últimos 4, 5 anos da nossa gestão. Desses 8 anos, pegamos um período de queda nos orçamentos das universidades federais. Isso trouxe muitas dificuldades para nós. Certamente tivemos que andar a passos mais lentos, principalmente na entrega das obras, mas não paramos as obras, conseguimos entregar grandes obras. No Campus São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, entregamos várias pequenas obras, mas uma obra de grande porte que nós temos muito orgulho, que é a estrutura, o edifício que nós chamamos de HU2, que está localizado na Rua Botucatu, uma obra de 80 milhões de reais, se nós colocarmos em valores até o ano passado, mais ou menos estes valores. Então, nós temos ali uma estrutura para atendimento da população pelo SUS, que é uma estrutura de primeiro mundo, de altíssima qualidade, muito bem elaborado, muito bem instalado, né? E nós trabalhamos no HU2, obviamente, em colaboração com o Hospital São Paulo, né? E estamos
cada vez mais ampliando, vi que pude trazer essa perspectiva também durante a nossa reitoria, de uma colaboração cada vez maior com a SPDM, que é a proprietária do Hospital São Paulo, e esta relação foi importante, essa aproximação que ocorreu, principalmente do ponto de vista administrativo, quando formulamos os acordos de cooperação e, na minha visão, durante a nossa reitoria, nós aprimoramos os acordos de cooperação entre a Unifesp e a SPDM para a gestão do Hospital São Paulo, mas também para colaboração com os hospitais afiliados, né? Então, houve acordos para estes fins, além do acordo, um outro acordo que nós formulamos também, que nós conseguimos executar, que está vigente até hoje, que é o acordo do CAISM. O CAISM para onde está o Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e onde nós temos uma cooperação forte, a Unifesp com a SPDM. Estes 3 acordos foram fundamentais, eu acredito, e trabalhamos sempre para que as relações entre Unifesp e SPDM fossem de colaboração, de união e de transparência e também de gestão administrativa, né? De uma gestão moderna, uma gestão que trouxesse a possibilidade da cooperação de uma maneira bastante estruturada, né? Então, estes acordos foram sendo feitos e nesta nossa gestão pudemos dar apoio ao Hospital São Paulo também. Eu tenho muito orgulho de ter entregue várias obras ali dentro do Hospital São Paulo, várias unidades de várias enfermarias, de várias disciplinas, e também pudemos fazer algumas reformas importantes no subsolo, como na lavanderia, por exemplo, que era um lugar que tinha bastante dificuldade, máquinas antigas, e nós pudemos, com muito sacrifício, porque não tínhamos orçamento, como eu mencionei, mas pudemos entregar algumas obras que foram fundamentais para o Hospital São Paulo funcionar, né? Para o funcionamento do Hospital São Paulo. Queríamos fazer mais, queríamos ter feito mais, mas tivemos muitos cortes da universidade, mas também o problema do REUF, né? Que foi uma perda muito grande para o Hospital São Paulo. Mas nós conseguimos trabalhar para reaver este REUF desde 2017. Estamos trabalhando para que o Hospital São Paulo volte a ter o REUF e isso foi conseguido, né? Por meio do Ministério Público, que está agora trazendo estes recursos de volta para o nosso Hospital São Paulo e para o HU2, né? Para a Unifesp poder apoiar o Hospital São Paulo e o HU2. Então, realmente foi um trabalho grande. O Hospital São Paulo é extremamente importante para nós, para a nossa Escola Paulista de Medicina, para a Escola Paulista de Enfermagem, mas para todos os profissionais de saúde, porque hoje a Unifesp tem vários cursos na área de saúde. A farmácia, por exemplo, está no campus Diadema, a fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional está no campus Baixada Santista, mesmo em São José, que são engenharias e é o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, mesmo em São José nós temos um curso de engenharia biomédica, que é extremamente importante para nós também e para o nosso Hospital São Paulo, pensando que hoje, atualmente, as nossas ações, os nossos projetos, eles são multidisciplinares, eles são abrangentes. Então, nós temos que pensar sempre na convergência das pesquisas e das profissões em torno
de objetivos comuns, né, que no nosso caso é o conhecimento, tanto na área das engenharias, das humanidades, quanto na área da medicina, que é o que está mais diretamente relacionado a mim e como docente da Escola Paulista de Medicina. Finalizamos a nossa reitoria em 2021 e eu voltei para o meu laboratório e para os meus microscópios, né? Então, continua a história e tenho muito apreço por isso. Fui convidada para me candidatar a cargos eletivos, né, na política, mas não me filiei a partidos, como não estava afiliada também anteriormente. Continuo dizendo que o meu partido é o partido da universidade e penso que desta forma foi melhor também, porque era o que eu realmente queria fazer, voltar para a minha pesquisa e para o laboratório no departamento de farmacologia. Então eu voltei ao departamento e isso é extremamente importante para mim, porque era o que eu realmente queria fazer. Mais recentemente me envolvi com outros projetos também. Atualmente estou coordenando, junto com outros professores, professor Pedro Arantes, professora Maria Angélica Minhoto, um centro de estudos que para nós foi inovador. Assim que saímos da reitoria, abrimos esse centro de estudos, Universidade, Sociedade e Ciência, Sou Ciência, que é a sigla que nós temos do nosso centro de estudos. Ele está vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é uma espécie de órgão complementar, e esse centro de estudos hoje tem 7 linhas de pesquisa. Estamos estudando a expansão da educação superior, o financiamento da pesquisa, da ciência, e também o negacionismo científico, a questão da antivacina, que foi uma coisa que cresceu na nossa sociedade, né? E também a percepção da sociedade em relação à ciência. Isso tem me estimulado bastante e eu, de uma certa forma, me tornei um pouco porta-voz desse trabalho, né? Então, estou sempre participando de atividades, tanto em Brasília, nos ministérios, na Câmara, mas também em conselhos, em alguns conselhos, como o Conselho da Fundação Conrado Wessel e outras atividades relacionadas, e busco trazer essa discussão e os resultados da nossa pesquisa em políticas públicas, juntando com o que aprendemos, com o que eu aprendi na reitoria, que foi realmente um aprendizado enorme. Então, juntando tudo isso, estamos buscando dar uma contribuição nas políticas públicas também, né? Além da farmacologia que continua, os projetos de pesquisa que continuam. E ainda pensando nas políticas públicas, estou envolvida no CEPID, FAPESP, estou coordenando a área de difusão e também que se relaciona com políticas públicas, desse CEPID, que é coordenado pelo professor Arnaldo Colombo. Então, realmente muitas coisas acontecendo, muita pesquisa, muito conhecimento, mas também muitas ações nessa área das políticas públicas, porque eu realmente gosto disso e sempre conduzi as duas coisas juntas, né? Tanto a parte da pesquisa, da ciência, da docência, como a parte da política relacionada à universidade, pública, à ciência e tecnologia e também à saúde, né? Temos hoje trabalhos nesse campo. A vivência que tivemos, né, que foi muito dura para todos nós, a vivência da pandemia, e que atingiu o final do meu mandato também, do meu segundo mandato na reitoria,
trouxe também, é claro, com muita dor, com muitas perdas que tivemos, mas trouxe também muitos aprendizados, e eu acredito que esse aprendizado, esse legado da pandemia, é um legado que nós não podemos esquecer, né? Nós temos que lembrar do que nós aprendemos durante a pandemia, e eu acredito que estou utilizando agora nesta área das políticas públicas também. Eu acredito que estou transferindo aquilo que eu aprendi de gestão diante de uma emergência, né? Que foi isso que fizemos, né? Durante aquele período. Pelo menos durante 2 anos eu estive à frente da gestão da Unifesp, e diante de uma emergência sanitária de grandes proporções, então nós temos que utilizar o que aprendemos, não só para que não ocorra novamente, mas também para que nós tenhamos a clareza do que é necessário e do que podemos fazer para que nós possamos enfrentar outras situações. Tomara que não venham, mas nós sabemos que estas situações poderão acontecer novamente e nós temos que estar preparados para isso. Então, as políticas públicas são fundamentais para que isso ocorra. Bem, então acho que eu vou terminando, né? Quero dizer que é uma honra para mim, uma satisfação poder dar esse depoimento, um registro histórico, mas também é um registro do meu orgulho pela nossa Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, pelo trabalho que eu desenvolvo aqui. Eu tenho realmente um amor enorme por essa escola, por essa universidade, e muito me honra poder contar um pouco dessa história, do que eu fiz e faço aqui. Eu passo mais tempo na escola do que na minha própria casa, ou com a minha própria família, então sempre vou ter muito orgulho em falar da Escola Paulista de Medicina, da vivência e de tudo que a escola me deu, né? Eu sempre digo isso, a escola nos deu muitas coisas e a Unifesp nos deu muitas coisas, e isso eu vou levar para sempre, e quero deixar aqui um grande abraço por essa oportunidade e por termos e podermos falar, porque o registro não é só histórico, o registro também de uma certa forma, uma maneira de resgatarmos e de nos unirmos cada vez mais, né? De termos a certeza de que nós temos um grande lugar, uma oportunidade única de estarmos juntos aqui na Escola Paulista de Medicina e na Unifesp. Muito obrigada.